A paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou aqui, vosso irmão em Cristo, Paulo Lorival, da comunidade cristã no Brasil, o ministério conhecido como Nova CCB, onde está à frente do nosso irmão Isaías Gonçalves de Francisco Morato. O intuito aqui é falar de Jesus, falar da palavra, falar bem do projeto Resgate, onde eu convido você para a nossa reunião cristã. Você que está afastado por um motivo ou outro, venha fazer parte desse ministério, venha sentir alegria nesse convite. Venha ser músico, musicista, você quer de outro ministério, pentecostal, neopentecostal, nós vamos fazer uma acepção de pessoas cristãs. Seja bem-vindo ao nosso ministério. Amados irmãos, tem uma mensagem da Palavra de Deus que eu quero falar sobre a volta de Jesus, né? A gente vemos aí embaixo, a gente vê um templo, né? Que eu já falei que eu gosto porque é bonito, né? Isso deve ser estilo americano. E muitos têm isso aí como igreja. Olha, aquilo é uma igreja. Irmão, no mundo secular, assim, realmente, ali, a turma se identifica como igreja. Mas na verdade, aquilo ali é um templo. Aquilo ali é um templo, uma casa de oração, um salão de reunião cristã. Mas eu quero falar que Jesus, naquele dia, ele vem buscar a sua igreja. Então temos que definir o que é a igreja, o nosso entendimento cristão. Então, Jesus, ele fala da sua volta. Vou ler uma mensagem que está lá em Atos dos Apóstolos, do 1, do 9 ao 11, está escrito assim, ó. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então, meu irmão, Jesus prometeu que voltaria para buscar os seus, que voltaria para buscar a igreja, né? Se alguns irmãos, por, sei lá, ou amor, ou por falta de ensino, entendem que um templo construído é uma igreja, então Jesus ia buscar esses templos. Aí agora a pessoa, não, vai buscar nós. Então você é a igreja. Então a igreja, na verdade, são pessoas, como está aqui nesse título, né? Igreja são pessoas, ou seja, comunidades de indivíduos que creem em Jesus Cristo e o seguem. Então a salvação, ela não vem para um ministério. A salvação não vem para determinado templo religioso. A salvação vem para aqueles que creem em Jesus e o seguem, ou seja, obedecem os seus mandamentos. Então naquele dia Jesus vem buscar sim a sua igreja, e não as igrejas, né? A sua igreja, porque só existe uma igreja, uma esposa. Jesus, quem é essa igreja, irmão? Será que é o meu ministério? Será que é a comunidade cristã? Será que você está aí? Será que é a Assembleia de Deus? Será que é a Congregação Cristã do Brasil? Irmão, ele vem buscar aqueles que creem no Senhor Jesus. E você segue. Se você crê e segue Jesus Cristo no seu ministério, vai buscar você, não vai buscar o seu ministério. Vai buscar as pessoas que estão ali. Se o seu ancião crer em Jesus Cristo, ele vai buscar o seu ancião. Porque faz parte da igreja. E assim como o músico, assim como o porteiro, assim como a membresia em geral. E assim também na Assembleia de Deus, assim nessas outras denominações. Estou citando ela aqui, não é uma forma de crítica, não estou criticando ela, mas estou tentando mostrar aos irmãos que igrejas são pessoas, comunidades que crê e segue a Cristo Jesus. Então, entendendo isso, irmão, a volta de Jesus, ela tem esse objetivo, buscar aqueles que fielmente creem na sua palavra, né? E Tessalonicenses 4, versículo 16, diz assim: pois dada a ordem
com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para o sempre, né, irmão? Então, diz assim, que ele descerá, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então haverá a primeira ressurreição. E quem tiver vivo serão transformados, elevado ao céu, né? Para possuir a promessa de Deus. Então, meu irmão, creia no poder dessa mensagem. Você que deposita fé em Cristo Jesus. Você que está aí no ministério, você que está preocupado, ou às vezes você está até sendo pressionado. Mas, meu irmão, se eu sair daqui, por onde eu vou? Você não vai para lugar nenhum. Você vai estar na mesma fé em Cristo Jesus. Eu não estou incentivando você a sair. Eu estou te falando que o caminho é Cristo, a verdade é Cristo, o Salvador é Cristo, não é o sistema religioso. Ele está aí para nos beneficiar, mas acaba excedendo no seu benefício e acaba dando a entender que ele é a resposta para a salvação. A resposta para a salvação é Jesus Cristo. Em Hebreus 9, 27, 28, diz assim, da mesma forma, né, como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez para tirar o pecado de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que guardam. Porque, irmão, a palavra está falando pecado de muitos, não vai salvar todos, mas todos creem no Senhor Jesus. Todos vão acreditar. Às vezes numa casa, um crê, o outro não crê. Né? Numa família, tem 2, 3 que crê, a maioria não quer crer. Porque crer em Jesus coloca naquele que crê responsabilidade, mudança de vida, condutas. E às vezes a pessoa não quer se sujeitar. A pessoa quer ter a sua liberdade, mesmo oferecendo uma vida vindoura, uma vida com glória no céu, mas a pessoa prefere apalpar aquilo que ele está vendo, não aquilo que é pela fé. Porque tudo isso que eu estou falando é pela fé. A vinda de Cristo pela fé, para os que crê. E os que não crê, irmão, onde vão, vamos dizer assim, crer naquilo que ele está vendo, né? Aceitar aquilo que ele está vendo, aquilo que é visível a ele. Não o condeno, irmão, porque as pessoas têm vamos dizer assim, essa liberdade dada por Deus, né? É como ele falou para o jovem rico, né? Venda, dá tudo que tem e me segue. Então, às vezes, seguir Cristo Jesus exige alguma responsabilidade, exige algumas, vamos dizer assim, deixar de amar certas coisas, ou deixar de colocar Jesus em primeiro lugar. Então, acaba coisas que a gente acha mais importante, né, deixar em segundo lugar, e as pessoas não querem deixar. Né? Então, o Jesus também ele fala da sua vinda. Então ele diz assim, Mateus 24, 36, 39, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, o dia do Senhor, irmão, será o dia que o Pai der a ordem. Vai, é hoje. Busca aqueles que creram em você. Aí o Senhor vai vir buscar. E o Senhor não vai vir buscar o templo. O Senhor vai vir buscar as pessoas. Igreja é organismo, pessoas, comunidades que crê em Cristo Jesus. Então você, meu irmão, que está me ouvindo essa mensagem, independente do seu ministério, você faz parte da Igreja de Cristo. Só existe uma, né? Se seu ministério todos obedecem ao Senhor, todos vão ser salvos. Porque a salvação é mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. E as pessoas lá têm fé no Salvador, creem em Cristo Salvador, eles serão salvos. Simplesmente isso. A palavra de Deus não tem mistério, irmão. Não, irmão, só vai ser o meu ancião,
o ministro da minha igreja falou assim que só vai ser salvo quem estiver aqui, quem estiver nesse ministério. Irmão, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus, pelo contrário, fala que vão ser salvos todos aqueles que crê na pessoa do Senhor Jesus. Então, você que creu no Senhor Jesus, você que crê em Cristo Jesus, você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Dependente que o seu ancião, que o seu pastor, que o seu líder, o presbítero falar, a regra de fé é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Ela que define quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Como está em Marcos 16, e de pregar o evangelho a toda a criatura, em todas as nações e tribos. É aquele que crê nessa mensagem, que crê que eu sou o Cristo, que crê que eu sou o Messias, o enviado, que crê que eu dei a minha vida por ele, crê no sacrifício de cruz, crê na minha ressurreição, né? Esse será salvo. E quem não crê nada disso, quem não crê vai estar condenado. Já está condenado, na verdade. Ninguém aqui está julgando você. Você já tomou a sua decisão, sua escolha. Você já tem uma sentença a seguir. Você não escolheu estar um Salvador, né? Está alguém, vamos dizer, um exemplo, morrendo afogado, e vamos dizer que aparece uma mão amiga, ela estende para o teu lado, e você fala, não, eu não vou pegar a tua mão. Então você não vai ser salvo, aquela pessoa está querendo te puxar, está querendo te ajudar, ou você está num precipício quase caindo, se segurando nos galhos, coisa, e querendo subir não consegue, mas se alguém estender a sua mão para te ajudar a subir, você não vai querer subir? Eu vou querer, irmão, não vou querer morrer. Então, assim é o evangelho da salvação. Ele estendeu a sua mão a você, meu irmão. Jesus Cristo estendeu a sua mão. Ele fez de tudo para te salvar. Agora, se você não quer receber essa salvação, você escolheu o seu destino. Então, hoje eu vim trazer essa mensagem, né? A você que crê no Senhor Jesus, as promessas são válidas. A Bíblia, a palavra de Deus, fala que vai voltar em breve, né? Às vezes alguns perguntam, mas irmão, faz 2000 anos, né? No tempo de Noé também foi a mesma coisa. Noé pregou 120 anos. As pessoas cresceram, casaram, tiveram filhos, os filhos cresceram. Eu não sei quantas gerações naquele tempo pode ir para ser 2 gerações. E Noé continuando falando que Deus ia mandar o dilúvio, e veio o dilúvio. Assim também será nos dias da volta de Jesus, né? Um dia, na Escritura está escrito, Pedro falou assim, que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Nós que somos temporários, né, irmão? Temos tempo de validade, um dia é um dia para nós, né? Mas para quem é eterno, não existe dia. Para quem é eterno, não existe o hoje, o amanhã ou depois. Ele não conta, eu tenho 100 anos de idade, eu tenho 200 anos de idade, eu tenho 1 milhão de anos de idade. Não, ele é eterno, para que contar? Se ele não tem tempo de validade, nós sim contamos. Eu estou com 80 anos, pela graça de Deus, vai 90, morrendo ali. E porque sabemos que somos temporários, nós contamos o tempo, né? Às vezes até comemoramos cada dia um dia, né? Umas pessoas criticam, isso é errado. Eu não me preocupo, mas são coisas terrenas, seculares, não há problema no meu modo de ver, né? Então, quando vai ser a volta do Senhor Jesus, irmão, ninguém sabe, o seu pastor não sabe. Ele mesmo falou que ele virá como um ladrão, não sabe o dia e a hora, com a mandada do pai dele. Jesus vai voltar sim, e vai ser clara a sua vida. Ele falou que haverá sinais da sua volta. Ele mostrará muitos sinais. Então os tempos estão mostrando, estão anunciando que Cristo está perto da sua vinda. Ele deixou sinais na natureza. Quando você, irmão, está andando e você vê nuvens no céu, negras, vê ventos, vê um clima diferente, você fala, olha, vai vir uma chuva. Porque tem sinais. Quando você vê o céu azul, o nuvem, o outro, hoje vai dar um dia solarado, um dia bom, hoje vai ser calor, não é assim, irmão? Então os sinais nos faz anunciar como vai ser o dia, como será o dia, não é verdade? E assim é o sinal da volta de Jesus. Ele está dando sinais. Nós vemos que o amor de muitos está esfriando, nós vemos que haverá rumores de guerra, mais guerra, apesar que a humanidade já vem tantos anos em guerra, mas ultimamente, mais ainda, né? O mundo caminha para uma situação inevitável. Vai chegar uma hora que esse mundo, pela ganância, sempre pelo poder, irmão,
sempre o interesse das coisas dessa vida. Algumas nações querem dar vamos dizer, boa vida para os seus patriotas, para os seus filhos da sua terra, mas para que isso aconteça, escraviza outras nações. É um escravizando o outro. O rico sempre está na cadeia de poder e o pobre sempre sendo escravizado. Nações mais pobres acabam servindo nações mais ricas. Isso é a hierarquia desse mundo, né? Mas no mundo de Deus existe uma igualdade. Ele falou, numa macho, numa fêmea, todos são iguais na presença de Deus. Então você, irmão, você que é pastor, você que é ancião, você é igual aquele irmãozinho, bem fraquinho que está ali na portinha, que está lá no seu estacionamento, com aquela simplicidade, olhando o teu carrão bonito, né, irmão? E você não é melhor que ele. Pode ser que humanamente, na vida terrena, você se destacou. Que você tem, lógico, uma condição melhor que ele. Mas em diante de Cristo, você é igualzinho a ele. O teu carrão não vai fazer ser melhor que ele diante de Deus. A sua aposta, o seu dinheiro, o seu estudo, o seu saber, ele tem a mesma validade, ele tem o mesmo valor da tua alma e da minha alma. Então você que ouviu essa mensagem, que creu que Jesus está prestes a voltar e quer ter um encontro com Cristo, quer até fazer uma aliança com Cristo, você é bem-vindo ao nosso ministério, né? Você é bem-vindo à nossa reunião cristã, né? Se você sentiu alegria, né? Mas se você sentiu também que deve ir em outro lugar, irmão, não tem problema. O que importa para mim é que você esteja servindo ao Senhor Jesus, que você tenha uma aliança, porque eu sei que naquele dia você estará lá. E quem sabe, você pode até me conhecer, porque Deus há de saber todas as coisas. Olha, eu ouvi o evangelho pregado pela sua boca e eu criei, eu servi a Deus em tal ministério. Amém, glória a Deus, eu vou ficar feliz. Você não ficaria feliz, irmão? Eu ficaria feliz, porque Cristo não mandou eu anunciar a comunidade cristã no Brasil. A comunidade cristã no Brasil é um local que eu estou junto com os irmãos, que me reúno lá para servir a Deus, como você está na sua congregação. Mas ela não vai levar você ao céu. Não. Não, mas é um ministério antigo, irmão. Mas mesmo assim não vai te levar ao céu. Porque 2 Efésios, versículo 8 e 9 fala: somos salvos mediante a fé do Senhor Jesus. Não há nada que possam fazer para merecer. E depois de salvo tem muitas coisas a fazer, sim. Vamos ficar nessa limitação que não há nada para nós fazer. Depois de salvo tem muito para fazer. Pregar o evangelho, falar do reino de Deus, falar de Jesus, falar de salvação, vida eterna, falar do seu amor, praticar o bem, muitas coisas. Pode pensar que tem muito trabalho para aqueles que crêem em Cristo Jesus. Então, se você crê em Cristo, venha, faça ali um concerto, uma aliança com Cristo. Declara o seu amor, declara a sua gratidão. Fale, eu creio em Ti, Senhor. Você fala nesse momento, eu creio em Ti, Senhor Jesus, que Tu é o meu Salvador. Né? Eu creio na Tua palavra, nas Tuas promessas. Eu creio. Tenha misericórdia de mim. Amém? Eu tive esse desejo de servir o Senhor. Estou até hoje aqui querendo fazer essa parte. Essa mensagem, que Deus abençoe você. Você, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. É a paz de Deus, é a paz de Cristo, é a comunhão do Espírito Santo no nosso coração. Amém?